Pô, conheci um cara esses dias, um cara muito da paz, muito gente boa. Ele era música, a gente começou a falar sobre instrumento e tal. Falei que eu gostava muito de instrumento de corda, né? E aí comecei a falar de alguns músicos brasileiros, né? Que acabaram tendo destaque mundial. E como o Brasil, pô, sei lá, esses papos aí, é que não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas sobre essa conversa aí eu preciso falar como tudo começou. A gente fala sobre música e tal, não sei o quê. E aí Deus me falou, cara, começa a falar sobre igreja com ele. Eu falei, putz, e aí eu usei esse lance da música para falar, não é que muitos músicos, né, sempre saíram de igreja, a igreja precisava perceber essa influência que ela tem, né, e influenciar a sociedade através disso. E aí ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa, todos ou a maioria dos meus amigos músicos foram de igreja. Eu sou neto de pastor, fui criado na igreja, eu aprendi a tocar na igreja. E nesse momento ele se fechou. E aí eu resolvi contar num vídeo parte desse meu diálogo, não é, com esse rapaz. E eu queria que você aí, você que é cristão, seja católico, protestante, evangélico, você que crê aí e segue a Cristo, preste atenção nesse vídeo, cara. Esse vídeo é pra você. Vou contar um pouquinho dessa história aí. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você curtir aí, compartilha, se inscreve aí no canal, me ajuda a levar um pouquinho na palavra de Deus. Então, na hora que ele falou da igreja e falou do avô dele, eu vi que, sabe, surgiu um nó na garganta, ele fechou assim o semblante e eu comecei a cutucar, porque o Espírito Santo falou assim, cutuca, cutuca. E aí eu continuei falando sobre igreja e sobre como a igreja pode influenciar as pessoas e comecei a falar sobre Cristo. E ele falou, pois é, você sabe que não existe ninguém, o povo mais prepotente. E como eu era prepotente quando eu era crente, porque, pô, eu era o cara que ia morar no céu e o resto estava abaixo de mim, era pecador, era ímpio, e aí ele começou a falar e tal, que ele precisava trabalhar, e a única coisa que ele aprendeu a fazer a vida inteira era louvar e tocar, e ele não tinha espaço para trabalhar na igreja, não é? Ele recebeu um convite de uma dupla sertaneja. Ele é jazzista hoje, mas ele começou tocando profissionalmente com uma dupla sertaneja. E quando ele foi tocar, gravar esse CD com essa dupla, se você é de igreja, você tá ligado, né? Começaram a acusá-lo, falar que ele não podia ficar usando o talento dele para tocar no mundo, e que isso e aquilo e tal. E falaram que ele tinha que parar com aquilo, se ele quisesse continuar tocando na igreja, se ele quisesse continuar na igreja. E aí ele falou, cara, eu preciso trabalhar, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou vendo pecado naquilo que eu estou fazendo. E aí, pô, fizeram um conselho lá e vazaram, expulsaram ele da igreja. E ele falou, cara, nunca tive algo tão libertador. A melhor coisa, olha só que loucura, cara. A melhor coisa que a igreja fez pra mim foi me tirar daquele antro. Só quando eu saí de lá que eu vi como a minha mente era intoxicada todos os dias, como eu estava num lugar que era para eu viver uma liberdade, mas eu era oprimido, como era pesado aquilo, como era acusador aquilo, como era opressor aquilo. E hoje eu sou ateu, hoje eu acredito e tenho fé. E aí começou a falar algumas coisas e eu falei, pera aí, mano, se você tem fé, você não é ateu. Eu entrei na vibe dele para poder trazer ele para mim. Eu falei, você pode ser agnóstico, cara, mas você não é ateu porque você crê. Você crê e você crê porque você viveu experiência. Sabe, cara, porque eu tô na igreja, e sabe porque eu sirvo a Deus, porque eu vivi experiências sobrenaturais e profundas com ele. E hoje eu não tenho como deixar esse amor. Não é? Eu posso de repente até me entristecer, até me chatear, eu posso de repente até me decepcionar com homens, mas eu vivi milagres, brother, você já viveu milagres. Cristo é muito maior que tudo isso, irmão. E aí eu pedi perdão para ele, como igreja eu pedi perdão para ele. E comecei a relembrá-lo do amor de Cristo,
da graça salvadora, da cruz do Calvário, da cruz vazia que nos dá esperança. Foi um momento assim de muito mover assim de Deus, e eu senti o Espírito Santo, não é, o Espírito dele agitar ali pela manifestação do Espírito Santo, sabe? Ele disse: olha, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Será que nós, como cristãos, temos sido mansos e temos sido humildes? Será que nós temos amado as pessoas assim como Cristo nos amou e ama a todos? O Evangelho ele tem que ser inclusivo, o Evangelho ele tem que abraçar, o Evangelho ele tem que trazer, o Evangelho ele tem que confortar. A doutrina era santa, a palavra ela tem que ser pregada, mas o convencimento ele se dá pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu tenho visto tantos pastores aí cometerem suicídio, vejo tantas pessoas vivendo fantasias, porque o Evangelho de Cristo está sendo trocado por um Evangelho hedonista, né, de amor próprio, de prazer próprio, de interesses próprios, e isso vai gerando um egoísmo e um orgulho que mata as pessoas, quando na verdade esse Evangelho tem que curar, tem que salvar, tem que trazer para a vida. A igreja ela foi chamada e o propósito dela é ser sal e ser luz. Não é sal, é aquilo que dá sabor à vida. Luz, ela ilumina o caminho e ela protege, ela dá segurança. Ela não pode oprimir, ela não pode ser amarga, ela não pode ser pesada. Não é? Porque para que isso não acontecesse, Cristo morreu. A gente aponta tanto o dedo ainda, sabe? É uma loucura. A gente começa a ver no ambiente, por exemplo, de rede social, os crentes acusam os outros, eles se acusam entre si, um quer saber mais da Bíblia do que o outro. Mas o amor e a graça salvadora de Jesus Cristo, ela fica onde? E o suportai-vos uns aos outros, que Paulo disse, aonde que ele se encaixa nesse evangelho e nesse cristianismo dos últimos dias? Pense nisso. Vamos voltar ao primeiro amor, ao amor de Cristo. Amar a Deus, amando as pessoas, fazendo com que o amor de Cristo transforme e influencie esse mundo. Que não tem jeito para ele, mas para as pessoas que habitam nele, ainda existe um jeito, ainda existe uma esperança. E essa esperança está em Cristo. E você é a ferramenta, é o canal que vai levar Cristo às pessoas. Pense nisso aí. Valeu? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.